Salve, salve galera, Itaron Segabinazzi na área para mais um episódio do Mundo TVcast. Estamos gravando aqui direto de Fortaleza, do meu, do seu, do nosso, mas nossa convidada está em outro lugar. E assim, como a gente está nessa temporada aqui gravando nesse formato híbrido, é a primeira vez que a gente recebe uma mulher no Mundo TVcast, então é um dia muito especial pra gente. E agora já vou chamar pra cá, pro nossa apresentação, o grande Renan Castro, contador de parada, meu co-host, co-apresentador. Já descobriu o que um co-host faz? Já, sim, Seja com certeza. bem-vindo, meu querido. Boa tarde a todos, olá novamente. Gostaria de reforçar que é um prazer inenarrável estar aqui diante de tão ilustríssimas presenças e principalmente dessa nossa convidada de hoje, que é uma pessoa maravilhosa, dona do sorriso mais bonito do poker nacional. Aí sim. Então, antes de chamar nossa convidada, vou agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível. O CPC Poker Online, KSOPGG Poker, Insight Poker Team e também o InstaPay. Se você estiver procurando fichas, um time de poker para chamar de ser, um evento, ou também quiser jogar poker online, os nossos patrocinadores estão aí para ajudar e fazer a sua experiência nesses eventos ser a melhor possível. Né? Tá certo, Renanzinho? Tá certo. Tá já certo. vai virar edição. Vai dar um corte bom aí. Vai dar um corte bom. Tô trabalhando pra você, viu? Então vamos começar. Filha da dona Josefa e do Antônio, ela tem 33 anos, casada com o Jorge, nascida em Jundiaí, mas mora em Itatiba. Eclética na música e na cozinha, mas com uma quedinha para um frango à milanesa com creme de milho. No tempo livre, o que ela mais gosta de fazer é nada. Corintiana, não praticante e fã do campeonato de fisiculturismo. A maior vencedora de troféus do Mundo Poker Awards, com vocês, Dani Feiti. Seja bem-vinda, Dani. Oi, Itaron. Oi, Renan. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz aqui. Não sabia que eu sou a primeira mulher aqui a participar do Mundo Poker TVcast. Estou muito feliz aí, honrada pelo convite. Muito obrigada. Dessa nova temporada, que é uma temporada aqui que a gente está fazendo híbrido, sim, já tiveram outras mulheres que participaram do nosso TVcast, que já tem 5 anos de trajetória. Guilherme Schiff tocou durante tantos anos de forma maestral, e agora temos nós dois a missão de seguir o legado de Guilherme Schiff, apesar dele continuar vivo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O pessoal às vezes pega... Mas enfim, é isso. Então vamos pro que interessa, né, Renanzinho? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal da Mundo TV e comenta aqui qual é o próximo convidado que você quer receber, qual a pessoa que você quer acompanhar e ter sua história contada e ter a opinião refletida no Mundo TVcast. E também entra na nossa comunidade do Discord. Né? Lá você pode participar de várias promoções, bankroll, free rolls e tudo mais. Então lá é um local para você que está começando sua carreira, está começando, querendo entender um pouco mais da comunidade, encontrar um lugar para chamar de seu. Tem promoção também que vai... As pessoas que mandam perguntas para o Mundo TVcast também ganham uma promoção no final do programa. Fica aí para acompanhar. E agora eu vou deixar o Renanzinho fazer o merchan, né? Ele que tá todo vestido a caráter aí vai poder fazer seu trabalho agora. E eu vou falar agora da InstaPay, a empresa que resolve a sua vida quando o assunto é fichas de poker online. Ah, não, porque tem que esperar pra sacar, não sei o que, demora. Não, lá é Insta, meu filho, é no Pix. É mais ligeiro do que coisa de Bacuri. Empresa que tem 10 anos de mercado e dando suporte aí a todo momento aí pra times e jogadores. Então, já segue o InstaPay lá nas suas redes sociais pra ela solucionar a sua vida também. Aí sim, finalmente não teve que mandar um abraço pro Cássio, porque acertou tudo. Abraço pro Cássio. Cássio, tudo bem? Então vamos começar definitivamente o episódio. Como a gente está recebendo a Dani aqui, a primeira mulher a participar do programa nessa nova temporada, a gente também teve uma mulher conquistando um feito sensacional recentemente, que foi a Shan Liu, que ganhou o evento 1 da Triton Series Montenegro, o evento WPT Global Slam, e ela foi a primeira mulher a conquistar o evento da Triton, né? A Triton começou com um home game de bilionários e que era obviamente bem fechado para homens e tudo mais. Depois virou um evento que sempre é muito com convidados e tudo mais. E a Xuan Liu ganhou esse torneio, foi a grande campeã, deu um show na mesa final, na reta final. Ela é canadense, ganhou do compatriota o Daniel Dvoris.
Então, foi um momento marcante pro mundo do poker. Se a gente imaginar que a Triton hoje, pensando em torneios high stakes, é o maior evento, sem sombra de dúvidas. E eu queria perguntar para Dani se ela acompanhou essa conquista, né? Como é que ela vê essa vitória vindo para uma mulher num evento tão grande como esse, e que seja uma abertura de portas para outras mulheres também conquistarem títulos na Triton. É muito representativo, né? Principalmente porque foi o primeiro evento da Triton. Eu acho que foi para abrir aí com chave de ouro essa temporada da Triton, e também não deixar menos que teve 2 mulheres nessa FT, né? A Kristen também estava presente nessa FT, e eu acho que foi, assim, incrível, até porque a proporção de mulheres e homens, como no geral do poker, na Triton, nas últimas Tritons que teve a presença de uma pequena quantidade de mulheres, mas foi um pouco mais representativo. Porque se a gente for ver as temporadas passadas, teve temporada que não tinha nenhuma mulher participando. Então, além de ter as mulheres lá estão representando num ponto que elas estão cravando os principais torneios da temporada. Então, isso é muito importante, não só para o evento, quanto para o poker no geral, né? O evento que ela ganhou, o WPT Slam, tinha um buy-in de $25 mil, ou seja, é um buy-in bem elevado, né? A gente teve também o torneio o torneio mais caro da Triton nessa temporada foi de $200 mil. Então, só para a galera que ainda não conhece um pouquinho a Triton, para entender a dimensão do tamanho que é a Triton Series, e ela levou o total de $860 mil pela conquista. Ajudava, Renanzinho? Você tá doido? Eu tirava o pé da lama, mano. E você, Renanzinho? O que você viu sobre a Triton? O que você viu sobre a Xuan Liu? E como é que você enxerga o poker feminino hoje? Você que é um cara que esteve muito nos bastidores, nos clubes e tudo mais, então, e tá há muito tempo no poker, então acho que você consegue falar um pouquinho sobre isso. Cara, começando que é SPY de 25 mil, eu vi que é o mais barato, né? Então, tipo, o mais barato é $25 mil pra você entrar. E com relação à presença feminina, eu acho maravilhoso, porque, como a Dani disse, é uma representação muito pequena, né? Então, e ainda assim, as mulheres vêm conseguindo chegar a resultado e tudo, e defendendo seu lugar. E eu acho isso maravilhoso, porque eu comecei a ver no clube, né, quando eu trabalhava, tipo, as mulheres iam só acompanhar, não tinha muita jogadora. E aí elas começavam a engatar no free rollzinho e tudo, e é tanto que hoje existem mulheres que são mais ativas do que os próprios, sei lá, os caras que levou, os cara que levou ela. No caso, por exemplo, a esposa do Ryan joga muito melhor do que ele, né? Então, e tá aqui, ele é um exemplo vivo disso, e que ela joga até hoje, e até ajuda em casa pra cobrir os ferros dele no jogo, ela que manda o dinheiro pra ele, né? Não sei se eu devia falar isso, mas tá bom. Talvez você tenha se alongado um pouquinho demais, só um pouquinho. Contado alguns detalhes particulares que não deveriam, mas é isso mesmo. Mais uma informação, a Kristen Foxen, que é assim, ela também já é uma pessoa que ganhou vários torneios, foi a primeira mulher a ganhar, a conquistar vários marcos dentro do poker. Ela ficou na 4ª colocação, levou $325 mil. E assim, a expectativa, e é muito legal também, acho que a Dani pode falar melhor, da gente ver novos nomes surgindo, né? Porque a Kristen já era meio que esperado. Se a Kristen ganhar, tipo, é uma mulher que tá batendo todos os torneios. Mas quando a gente vê uma nova mulher aparecendo e conquistando o título, eu acho que dá uma sensação de renovação, né? Sim, está sendo criado novas referências, que a Kristen, ela já é uma referência há muito tempo, né? Ela, Maria Ho, esses rostos que a gente costuma ver mais nesse tipo de evento, que é evento caro, né? Então, é legal você ter novas referências para você começar a acompanhar também essas pessoas, porque elas não surgiram do nada. Com certeza elas jogam já há algum tempo, elas já estão trilhando uma carreira, só que as oportunidades surgem na hora que tem que aparecer, né? Agora, provavelmente, eu vi que ela está sendo patrocinada lá pelo WPT também, então é uma porta para ela ser uma grande referência também. Então, isso é muito legal. E uma coisa que eu queria falar agora, porque eu não sei o quanto o pessoal que está assistindo assiste a Triton, né? O Mundo Poker transmitiu toda a Triton Montenegro, e uma coisa que eu achei sensacional é porque, e a Dani vai conseguir falar melhor sobre isso, é que parece que é outro esporte, né?
é um jogo tão sério. Obviamente que tem a resenha, mas você chega nas retas finais, é um jogo sério, onde as pessoas durante a mão não conversam nada. Eles tentam pegar cada detalhe. Parece quase como se fosse uma atuação, né? Não é como se estivesse jogando pouco, é como se estivesse atuando. A forma que apostam, a forma que eles demoram para tomar a decisão. É um poker totalmente diferente. Eu não sei o quanto você assiste e acompanha a Triton, Dani, mas essa percepção que eu tenho é verdadeira? Parece que é outra coisa? É um jogo que é extremamente técnico, né? Lá é difícil a gente ver eles tomando as decisões pela emoção, igual a gente vê às vezes no BSOP, que ainda dá a chance de alguns recreativos participar, até porque é mais acessível, mas na Triton é muito difícil você ver os jogadores agindo pela emoção. Então é ali o mesmo tempo que ele usa para blefar é o tempo que ele vai usar para fazer uma aposta por valor. Parece que ninguém tem sangue correndo nas veias ali, né? É muito Tirando... diferente de assistir. Tirando o Gambledore, né? Ele é um maluco. Você já assistiu esse cara? Não. Parece o Gandalf. Não, e ele faz... Ele é um cara completamente maluco, velho. Tipo, tem um print de um board que bate assim... 4, 7, 9. Aí tem 4 pessoas na mão. Ele dá um all-in com 3-3. Porra! Tipo, ele é completamente surreal, cara. É completamente outro jogo. E cravou um torneio. É o Léo Rios da gringa aí. Né? É mais ou menos isso. Mas é isso, passamos pela pauta da Sean Liu, que acho que tem mais mulheres no Triton Series, que acho que é uma série que está tendo um destaque muito grande. Acho que, como a gente assistia a WSOP há 10, 15 anos atrás, talvez a Triton tenha tomado um pouco dessa visão, né? Porque a gente vê os maiores jogadores, o Phil Ivey estava lá jogando, acabou até sendo bolha do ITM de um torneio. Então, acho que é muito importante que a gente tenha mais mulheres jogando os eventos da Triton e, obviamente, ganhando, né? E mais alguma coisa sobre isso, Renanzinho? Eu já posso passar para a próxima pauta? Por favor. Eu me sinto até mal de falar de cor tão cara assim. Vai que... eu não tô nesse patamar, não. Por que você não faz um parada contada da Triton? Tá aí, uma boa. Não, era pra você falar, Deus me livre, é muito caro. Sim. Foi mal. Se perdeu no personagem. Eu tava, né? Entendi. Você tava concentrado aí no conceito. Vai cortar essa parte, certeza. Dani, um dos motivos que... Eu vou explicar um pouquinho pra galera que a gente mudou um pouquinho o formato do MultiVcast. Antes ele era um formato mais focado na questão pessoal, de como a pessoa começou a jogar poker, toda aquela história, né? Ele era um podcast mais voltado pra esse formato. E nessa nova temporada a gente tem tentado trazer pessoas que vão nos ajudar a entender certos assuntos, né? E um dos assuntos que a Dani tem se dedicado muito, tem falado muito nas redes sociais, é sobre a questão dos pools, né, de time, de jogadores que se juntam para dividir o bankroll e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas recentemente o Yuri Martins comentou um pouco sobre o fim do Ninetales, né? O Ninetales, para quem não sabe, foi um dos... eu acho que eu posso dizer que foi o pool de maior sucesso no poker brasileiro, quem sabe, do poker mundial, e foi referência para muitos jogadores. Então eu queria que a Dani falasse um pouquinho como é que foi, se ela viu um pouco do que o Yuri falou, se ela acompanhou o Ninetales, e o que ela acha sobre a vida útil dos pools, né? Como é que ela enxerga essa longevidade dessa questão de jogadores jogando juntos, na verdade, na questão de bankroll, né? De bankroll e estudo, não juntos de alguma forma ilegal. Então eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre isso, Dani. É bem legal você ver pessoas que são referências, assim, tocando nesses assuntos que é muito difícil, assim, de explicar, porém é uma coisa muito simples, porque hoje em dia time é muito difundido, né? Essa cultura de time. E o pessoal confunde muito. E o que o Yuri falou no Instagram dele, eu acompanhei, ele respondendo a caixinha de perguntas dele referente a esse assunto. E ele teve exatamente essa fala de pool tem vida útil, né? Que a vida útil do Ninetales acabou. E eu concordo com ele. Porque eu acredito que assim como time também, não que time tem vida útil, mas o seu ciclo em um time tem vida útil. Eu acho que da mesma forma que o ciclo de um jogador num time pode ter uma vida útil, num pool também.
porque depende muito da fase da carreira do jogador, né? Para contextualizar, né, a questão dos pools, eu joguei muito tempo para time. Eu joguei 4 anos no Step Team, comecei minha carreira lá. E depois que eu saí de lá, eu fiquei jogando um pouco por conta, né, em torno de 6 meses. E quando eu decidi ir para mim procurar um time de novo, porque para mim era a única opção, né? Eu não conhecia essa cultura de participar em pool, já conhecia o Ninetales, mas para mim pool era só coisa de high stakes. Não existia pool que jogava buy-in de $11. Para mim era impossível. E eu ficava, pra que isso, né? Você vai dividir ali jogando $11, mas tudo bem. E eu recebi o convite do Juliano, que é um membro fundador do Bagapool, e ele nem conhecia ele. Ele mandou uma mensagem aleatória no Instagram me convidando para conhecer o projeto. E a partir dali, eu aceitei conhecer, e desde lá eu participo de um pool que não é o Bagapool, mas foi através desse projeto que eu conheci essa cultura, né? E estou jogando em pool desde fevereiro do ano passado, e eu acredito que é uma das formas mais saudáveis, assim, para a carreira do jogador de pôquer, para conseguir se manter um pouco mais constante, com um pouco mais de tranquilidade, em diversos sentidos, assim, tanto na questão financeira, quanto na questão de ter o tempo suficiente para digerir novos assuntos, novos conteúdos, porque às vezes você vai aprender conteúdo novo, ter que ajustar uma estratégia no jogo, e isso causa uma mudança no seu jogo que vai afetar o seu EV. E às vezes, se você está ali passando por uma fase difícil, você não vai conseguir aplicar isso, né? Porque você vai ficar com medo, vai ficar com receio de perder. Então, até isso são muitas variáveis que ajudam aí o pool ser muito legal. Até pelo crescimento, assim, profissional, é bem legal trabalhar em conjunto. Eu consigo até fazer um paralelo com o meu processo de emagrecimento. Porque se você vai no médico uma vez a cada 3 meses, você só tem aquele momento para falar com o médico. Você tem que pesquisar tudo na internet. Agora, se você tem um acompanhamento médico que eu tenho igual do Ryan, que está ali sempre para me passar os conselhos, entendeu? Eu consigo ajustar os meus erros, entendeu? Inclusive o remédio que ele me recomendou para eu não tomar ontem, né? Que me deixou passando mal a madrugada toda. Então, assim, é uma coisa que você consegue fazer o ajuste ali na hora, né? E aí, Renanzinho, falando sobre pool, eu queria que você me contasse, porque você também já teve experiência em pools, né? Não de poker, né? Mas eu sei que você sempre teve pool ali com o cachorrinho, com o Igor. Como é que é a sua experiência em pool, hein, Renanzinho? Será que você pode traçar um paralelo aí? Poxa, é um paralelo complicado. Mas, inclusive, eu tava vendo um vídeo da Dani explicando, falando da diferença, da intensidade dentro do pool, que pode causar um desajuste, né? Que tipo, se não tiverem todos bem alinhados, né? Os objetivos claros para todos, né? Enfim, a tendência é fracassar, acho que como qualquer coisa na vida. Então eu acho, que aconteceu com você, talvez eu possa fazer o paralelo dessa forma. Acho que o nosso pool tava com um azulejo quebrado, sei lá, um vazamento, alguma coisa do tipo. E acabou. Mas vamos falar de você? Não, mas é isso. Acho que é pra gente introduzir um pouquinho o assunto. Essa situação... Eu tô pensando no corte que você vai fazer, Renanzinho. E essa situação é bem bacana pra gente entender. Eu acho que existem muitas formas de se jogar poker, né? E agora eu vou até trazer um paralelo rápido aqui. Que, cara, quando eu e você começamos a conhecer o poker, talvez a gente nem soubesse o que era time, nem soubesse o que era que existia pool, que existia... Basicamente, você achava que você tinha que sentar na mesa, jogar e torcer pra dar certo, né? Então a gente vê que o poker mostra um amadurecimento e que as pessoas estão procurando formas de transformar no poker em uma profissão, transformar o poker em algo sustentável a longo prazo. Então acho que é um pouco disso. E detalhe, o mais antigamente, né, o conhecimento que a gente tinha era o cara que, na mesa que a gente fazia uma jogada, ele corrigia a gente. Então a gente tinha que absorver aquilo ali, era a informação que a gente tinha, né? Se tá certo ou se errado, não sei, mas era o que tinha na época, né? Por isso que tem muitos professores de mesa. Ó. Né? Tá, deixa eu só aproveitar, eu não sei se a gente escolheu bem a ordem dos
dos fatores, porque agora eu vou falar de Inside Poker Team, né? Quer construir uma carreira sólida de poker? O Inside é referência na formação de jogadores e gestão de carreira. Com uma abordagem humanizada, entende que cada jogador tem uma trajetória única e isso é levado em conta no processo de evolução. O time conta com uma equipe experiente em desenvolvimento, né, de talentos e oferece uma estrutura completa para que cada atleta atinja seu potencial máximo, né, e tenha consciência que cada jogador tem sua história, né. O Inside está com as inscrições abertas o tempo todo, é só seguir eles nas redes sociais, se candidatar e, quem sabe, se tornar um jogador de profissional, jogando num time e tudo mais. Mas é isso, Inside Poker Team. Essa eu vou ter que mandar um abraço pro Fabrício. Pool é bom, mas time é melhor. Aí, ó, corrigi. Salvou. Muito obrigado, Renanzinho. Meu Deus do céu. Eu não sabia que... Pode falar. Você acha que porque eu jogo em pool, eu sou hater de time, gente. Mas eu acho que time é muito legal também. Aí sim, ela entrou no clima. Time tem que fazer parte da carreira de jogador de poker. Só que cada um tem uma fase, e eu acho que a fase de time tem que existir, porque tem um crescimento profissional e pessoal muito grande dentro do time. Então é super válido, tanto é que eu fiquei em um por 4 anos. E eu acho que todo jogador de poker tem que ter essa experiência também. Exato. Pulsam horríveis, fique no time. Corta pra mim. Reportagem quentinha, Dani declarando que odeia time de pôquer. Ela joga em pool, mas ama time. Não, vai ser tudo cortado aqui, Dani. Fica sussa. Não vai ao ar, não. Isso é impossível. Agora que você é amigo do Eric, né? Bom, Dani, vamos falar agora um pouco mais sobre você, sobre a criação de conteúdo, que eu acho que você é uma referência. Olha a moral. Eu acho que você é uma referência pra gente. E eu queria perguntar, nesse ano você ganhou o 5º troféu do Mundo Poker Awards, o seu 5º troféu. É a maior vencedora? É a quinta ou tem foi o 5º. O quarto? Foi o 5º, né? Nem ela sabe. Assim, eu fui contar. Eu acho que ela fez de... Eu acho que ela fez de propósito. Ai, 5º. Pra mostrar. 1, 2, 3. Foi 5 mesmo. Ai, gostei, que ela é boa. Faltou as sandálias da humildade aí pra Dani Fate. Então me fala um pouco como é que é isso pra você e como é que é ter uma comunidade tão forte que você criou ao longo desses anos. Você tá na Twitch há tanto tempo, criando conteúdo há tanto tempo. Então me fala como é que foi esse momento pra você. Pra mim, assim, é muito legal porque é um trabalho que eu não considerava um trabalho, né, a parte da criação de conteúdo, mas com o tempo acabou realmente sendo, principalmente porque o pessoal começa a acompanhar e começa a colocar expectativa na gente, então a gente tem que levar a sério. Mas eu fico sempre muito feliz, principalmente quando eu sou indicada aí para os prêmios, né? Eu que estou nessa jornada do poker, desde o começo eu levo essa questão da criação de conteúdo de uma forma até séria, né? Eu comecei a fazer lives fazem 5, 6 anos, vão fazer 6 anos já. Minha carreira de poker começou com a criação de conteúdo, praticamente. Eu nem era jogadora e eu já estava mandando mensagem para o pessoal perguntando se não queria patrocinar para eu fazer uma viagem, assim. E ninguém nem sabia o meu nome, né? Porque eu ainda trabalhava com a engenharia. Então eu realmente levo isso com muito carinho e ainda bem que existem algumas formas de monetizar isso, né? É difícil, é um trabalho de formiguinha, mas é algo que, assim, que me dá muita satisfação e eu fico muito feliz de conseguir criar conteúdo e que o pessoal gosta, né? E a gente sempre fala, né? Não tem um filho preferido, né? Não vou fazer isso com você, calma, Renanzinho. Mas dos 5 ali, tem algum que é mais especial, que você lembra com... Olha... com mais carinho? Eu acho que o primeiro de criador de conteúdo. Não do ano passado, né? O do ano passado. Sim. Porque foi geral, assim, foi os homens e as mulheres juntos competindo, não teve a separação, né? E tinha tanta gente boa, assim, esse ano também com certeza tinha, mas já era um pouco mais nichado. Esse ano aqui só tinha gato. Dani, os melhores cortes, com certeza vão sair desse podcast.
Mas Esse ano era só pé de rato aí. Tá louco. tinha mais pessoas competindo e pessoas que eu admiro, sabe? Então, Sim. foi. E também foi a primeira vez que a categoria esteve no Mundo Poker Awards, no ano passado, né? E foi a primeira que a gente fez ao vivo, né? Você recebeu o troféu lá no Rio, não foi? Foi Feliz no também. KSOP. Sim, Verdade, sim. foi a primeira vez que eu participei do KSOP também. Eu nunca tinha ido em um KSOP. Eu fui pro Rio de Janeiro para jogar um torneio. Eu joguei o Ladies. Caraca. Fui de carro. Vai gostar carro do Rio de quebrou. Janeiro assim? Porra. Não, o carro quebrou no caminho, o Thales Meu estava Deus. junto, a gente ficou parado na estrada. Nossa, foi assim, mas deu certo e recebi o troféu. Ah, que massa, que massa. É, só uma observação, foi eu que levei teu troféu, tá? Na mala. Só pra ficar registrado que eu tive participação, né, também. E só fazer uma pergunta, Fica à vontade. Dani, porque Finge que você é o co-host do programa. que eu sou Só finge. Tá certo. Desculpa. Muita gente que vem aqui, tem muitos criadores de conteúdo, streamers, né? E todos comentam da dificuldade que é conciliar a criação de conteúdo com jogar o poker em si, né? Então, que tipo, querendo ou não, uma coisa atrapalha a outra. Quando você tá streamando, você não vai jogar a mesma coisa do que quando você tá jogado focado em ser jogador. Aí eu te pergunto, na tua caminhada assim, se tivesse que escolher um dos dois caminhos pra seguir, ou vai ser jogador ou você vai ser criador de conteúdo, qual que você escolheria? Hoje, 100% jogadora. Hoje. Que Eu deixaria a decepção. criação de conteúdo para um futuro. Assim, porque hoje os dois trabalham juntos, né? Se não tiver jogador, eu vou criar conteúdo sobre o quê? Né? Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, ou faz uma coisa ou outra, hoje eu focaria em 100% crescer na minha carreira, para depois eu não depender disso para ser validada. Porque hoje eu ainda sinto que eu ainda preciso de uma certa validação como jogadora. Ter feito as duas coisas em paralelo desde o primeiro momento não me permitiu ter um crescimento tão rápido como jogadora. Tanto é que eu ainda jogo limites baixos desde quando eu comecei. Lógico que eu subi, né? Só que a minha subida foi pequena e gradual. E se eu não que eu sinto, eu tenho a certeza absoluta que se eu não tivesse criando conteúdo desde o começo, não tivesse gastando o meu tempo com isso, eu estaria jogando muito mais caro hoje e estaria em outro patamar como jogadora. Só que o fato de ter que dividir e desprender o meu tempo para as duas coisas acaba me limitando um pouco. Perfeitamente. O Renanzinho abriu uma caixa de Pandora aqui, porque eu tenho muitas opiniões sobre isso, né? Porque eu tava até conversando com o Thales sobre isso, né? Você falou, pô, se eu não fosse criador de conteúdo, não foram com essas palavras, mas assim, é como se minha carreira profissional como jogadora tivesse num patamar um pouco acima, né? É mais ou menos isso, né? Mas aí a dúvida é... Uma dúvida que eu tenho. Mesmo tendo esse patamar acima, se você não criasse conteúdo, eu acho que você não seria tão reconhecida como você é hoje. Mesmo a sua carreira não estando, talvez, no local que você imaginava se você só jogasse, entendeu? Por você mostrar toda a sua trajetória, por você compartilhar a trajetória com as pessoas que te acompanham, eu acho que isso ajuda muito mais a validar você como profissional, entendeu? Você não acha que talvez... Porque assim, se você olhar para as pessoas que estão com o mesmo resultado seu profissional, digamos assim, não, essa pessoa está jogando o mesmo average buy-in que eu, joga poker há tanto tempo quanto eu, mas ela não vai ter ela não tem o mesmo reconhecimento e a mesma notoriedade que você tem também. Isso talvez seja o bônus de perder um pouco da sua evolução por causa da criação de conteúdo. Você não acha que é um pouco disso também? Sim, com certeza. E é por esse bônus que a gente acaba fazendo, né? Até para a gente ter a consciência dessa jornada, né? E ter isso gravado, ter isso ali para a gente assistir daqui a um tempo. Mas
é muito difícil de quando a gente para pensar, né, em relação a isso, porque eu sinto assim falta não que eu sinto falta de jogar limites muito altos, porque eu nem tenho sonho, Itaron, de ser uma jogadora de high stakes. Eu acho que eu não tenho vontade, mas de ver assim uma evolução um pouco mais rápida. Eu jogo há 6 anos e eu tô jogando torneios aí até 22. Só que ao mesmo tempo eu penso, pessoas que me acompanham são pessoas que estão na mesma jornada, assim, e serve de incentivo também para as pessoas que às vezes as coisas não são tão rápidas como a gente vê. Às vezes a gente vê uma pessoa jogando um torneio barato, daqui a pouco sobe tão rápido e o pessoal fica se comparando. Nossa, eu não consigo. Eu tô nessa jornada também, né? Só que são coisas que a gente tem que ponderar e para mim, assim, por enquanto tá sendo legal e eu tô gostando ainda mais da criação agora que eu tô mostrando essa jornada no YouTube, né, nos vlogs e tal. E eu vejo que muita gente tá na mesma, assim, e é legal compartilhar com o pessoal esse tipo de experiência e daqui a uns anos eu vou ver isso. E eu falo também. Eu recebi uma pergunta muito legal, assim, interessante, que vai ser assunto para uns vídeos que eu vou fazer, sobre uma pessoa, eu acho que pesquisou o meu nome no Sharkscope lá, né, meus gráficos, e falou, Dani, eu pesquisei aqui, em tantos anos você ganhou X mil dólares. Será que está compensando você ser jogadora de pôquer por todo esse tempo? E para mim, assim, eu respondi sinceramente, se eu continuasse na engenharia, eu estaria muito melhor. Porque financeiramente, né? Digamos financeiramente, assim. em relação a isso, porque eu ganhava muito bem. Eu era uma pessoa que estava assim, eu estava em ascensão, estava começando numa carreira, que eu fiquei lá trabalhando na engenharia por 5, 6 anos, e eu já ganhava um salário muito bom, tinha expectativa de subir, só que assim, é só o dinheiro que conta? Se fosse só isso, eu não teria saído do meu trabalho, eu nem estaria aqui. Então a gente tem que ver em relação à nossa jornada o que a gente quer ver, onde a gente quer se ver daqui a um tempo, né? E eu não me via fazendo aquilo. Então, isso já é algo que tem muito valor para mim. Eu tô aqui, tô conseguindo pagar minhas contas, conseguindo ter uma carreira que me dá satisfação e me faz, assim, me sentir útil. É bem legal. O questionamento é justamente nesse sentido, né? Do que te brilha os olhos, né? E, tipo, alguns conteúdos eu acompanhei e tal, tipo, como criadora de conteúdo, você é maravilhosa, perfeita, genial. Já como jogadora, você até joga bem, mas você é muito azaladazinha, você leva umas paradas assim. Então, tipo, escolhe o caminho que mais te agrada e vai pra cima dele, entendeu? Porque... Foi mal. Cara, mas a gente convidou a Dani, ela cancelou uma reunião pra você chegar aqui em rede nacional e chamar de azalada. Não, pô, as molezas, são umas molezinhas, mas é normal, Dani. Mas vai passar. Vai passar. Eu vou ter que concordar com você também. Eu não vou te repreender, porque eu sei que é isso mesmo. Dani, você falou sobre o vlog, né? De você tá vindo pro YouTube, tá começando a criar mais conteúdos aqui. Me fala um pouco como é que tem sido essa mudança, né? Você foi durante muito tempo uma streamer, basicamente streamer. Eu vou jogar poker e vou colocar meus clipes lá. Depois você começou a criar os conteúdos de reels. Não, agora eu vou fazer coisas mais elaboradas, vou mais pro Instagram. E agora você tá indo pro vlog ali, vídeo mais longo e tudo mais. Então, como é que foi essa decisão e como é que tá sendo essa jornada? A gente sempre arranja coisa pra cabeça, né, Iterão? É isso. Sempre quando a gente fala assim, agora eu vou focar no... Agora eu vou me acalmar. Eu vou me acalmar, vou focar no meu jogo, Eu diminuí a frequência de lives, porque quando eu comecei eu tava numa frequência muito insana, eu fazia live 5 vezes por semana. Toda vez que eu grindava, eu fazia live. Aí, a cada ano que foi passando, eu fui diminuindo um dia. E esse ano eu comecei fazendo 2 vezes por semana, stream. E eu falei, agora eu tenho tempo de fazer mais alguma coisinha diferente. Aí eu decidi
Eu comecei há bastante tempo, na verdade, desde o meio do ano passado, eu estou estudando essa parada de vlogs e eu ficava um pouco com medo de fazer, porque a rotina de quem joga pôquer é muito monótona, né? Tipo, qual é a rotina? Você acordar, tomar café, fazer um servicinho assim, se você tiver que fazer alguma coisa de casa, sentar na frente do computador, passar o dia inteiro na frente do computador. Aí eu sempre senti essa vontade de fazer, mas eu pensava, eu assistiria alguém fazendo isso? É muito chato. Então, eu comecei a estudar maneiras de deixar isso um pouco mais dinâmico, sabe? E eu criei coragem de fazer esse ano, né? Desde fevereiro eu tô fazendo e sempre tentando trazer alguma pauta importante no vlog também, porque eu acho que não só mostrar, mas compartilhar as experiências que a gente teve vai fazer alguém, vai ajudar alguém, vai tirar a dúvida das pessoas em relação a algum assunto. Até mesmo quando eu conto as coisas que eu passei lá no começo da minha carreira, tem gente que está passando agora. E é legal ter. Eu sinto que lá é um lugar onde eu tô conversando com os meus amigos, sabe? Porque realmente, quem para assistir um vídeo de 30 minutos hoje em dia, a pessoa realmente gosta de você, ou pelo menos está muito interessada no que você tem a falar. Hoje que todo mundo tem muita pressa com tudo, de assistir vídeo rápido, demorou 30 segundos, passou, já era. E a pessoa simplesmente senta para assistir um vídeo seu de 30, 40 minutos, deixa um comentário. Então, eu tenho um pouco mais de intimidade ali de trocar esse tipo de experiência com o pessoal que está assistindo o vlog para mim. E eu penso também no futuro, assim, como que vai ser eu daqui 10 anos assistindo esses vídeos que eu coloquei hoje, sabe? É muito legal. Eu consigo enxergar duas coisas muito legais nisso que você falou. Primeiro porque eu acho que você criou conexões com as pessoas, né? Você tinha ali a stream, que era algo mais direto ali, que a pessoa perguntava, você respondia, a pessoa via. Só que é o que você falou, às vezes a pessoa tá vendo seu vídeo e tem uma dúvida que ela nem sabia que ela tinha, e ela fala, nossa, já solucionou esse problema que eu nem sabia que existia, ou que era uma coisa que eu tinha que me preocupar. E a outra, acho que é uma coisa muito legal que eu já discuti com algumas pessoas, nas gravações do Poker de Boteco, principalmente, que às vezes tem um cara, pô, eu não sou muito bom de falar na câmera, o Ryan me olhando e dormindo. Foi mal. Eu não consegui. Mas sobre o Poker de Boteco, tem uma galera meio tímida, assim, né? De aparecer e fala, pô, não sei se eu vou. Eu falo, cara, imagina você assistir isso daqui 10, 20 anos, você assistir isso com seu filho, você assistir com uma pessoa que você não conheceu ainda, se você é mais novo, com uma pessoa que, sei lá, que virou seu cônjuge e tudo mais. Então é uma coisa que vai ficar para sempre, que vai ficar registrada. E é o que você falou. Eu acho que isso é a magia dessa criação de conteúdo, dessa criação de conteúdo mais longa, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que você faz, tipo, daqui 10, 20 anos você vai poder assistir esse episódio e falar, caraca, velho, como a gente era besta. E ficava dando risada do Ryan, que ficava piscando ali enquanto cochilando e comendo bumbum. Tá bom. Exato. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, acho que é uma... eu fico muito feliz que você esteja fazendo isso, porque acho que no poker brasileiro deve ter o quê? Se tiver 5 pessoas, não dá pra contar no dedo da mão pessoas que fizeram isso em algum momento. Não é que fazem hoje, que fizeram, entendeu? Então, é uma coisa bem legal. Na verdade, já tinha algumas pessoas que faziam, mas sempre do live, do torneio live. Dessa parte do online... Pelo menos, me desculpe se tiver alguém, mas eu nunca vi ninguém fazendo assim conteúdo longo sobre isso. E é engraçado que eu acho que é exatamente por achar que é monótono. Tipo, a pessoa até pensa em fazer, mas fala, caramba, eu não assistiria isso, então vai ser chato. Só que tem que pensar em maneiras de não deixar chato. E hoje eu fico muito feliz. Eu tô no 16º episódio, que inclusive eu postei hoje. 16 episódios já do vlog, e nas últimas semanas tem aparecido muita gente no YouTube fazendo também. E isso é muito legal, porque encorajou essas pessoas a também mostrar a sua rotina, mesmo sendo monótono, porque tem pessoas interessadas em saber, só que essas pessoas não sabiam que tinham pessoas interessadas.
né? Então, isso é muito legal e eu espero realmente, assim, que o pessoal tenha coragem mesmo de mostrar as dificuldades. Mostrar a parte bonita é sempre muito legal, né? Mas eu acho que mostrar as dificuldades gera conexão e mostra para as pessoas que não é essa beleza toda que a gente vê só no Instagram, né? O Instagram é vitrine, né? É. O YouTube é realidade. Exato. E aí eu consegui também fazer um outro paralelo, porque talvez o Renan seja a antítese do que você falou, né? O pessoal mostra só o que é bonito, ele só mostra as bad beats, é o que dá errado, o pessoal sofrendo, a tristeza. Então talvez você seja o contrário do que o pessoal espera, né, Renanzinho? Eu sou o caos, né? E faz um sucesso aí. Não, e já que você tá com esses conteúdos de vlog, não tem como não falar sobre Las Vegas, né? 2024 a gente esteve lá presente, você criou bastante conteúdo, a gente esteve lá na Kaka House. Como é que tá o plano para esse ano? Primeiro me conta um pouquinho como é que foi a experiência do ano passado e se tem planos para o vlog estar em Vegas esse ano. O ano passado e o retrasado foram nos 2 últimos anos eu estive em Las Vegas. E assim, é sempre muito mágico, né? E o ano passado ainda foi mais legal porque teve ali o Kaka House, onde a gente tinha um ponto de encontro, né? Para criar conteúdo. Vocês estavam lá também. Foi muito legal. Gravei muitos vídeos, ainda não fazia os vlogs, né? Não estava nessa pegada. Mas mesmo assim deu para fazer muita coisa legal. Joguei bastante também. Esse ano eu não tenho planos de ir, também não organizei a minha ida para Las Vegas, mas eu tô ansiosa para acompanhar todo mundo que vai estar lá criando conteúdo e todo mundo que vai estar lá aproveitando essa temporada. Mas esse ano, infelizmente, eu não tenho planos para ir. Aí, Renanzinho, tá igual você. Sem planos para ir. A gente marca aí de assistir junto e tal. Você vem pra Fortaleza, eu vou pra São Paulo. Enfim, dá isso certo. aí. Problema, né? Não tem problema, a gente aceita. Vegas estará sempre lá, né? Tem até uma frase muito... Eu queria ler mais, né? Porque tem um poema sobre isso, né? Acho que é Passárgada, enfim. Vamos lá. KSOP GG Poker. O circuito mais querido do Brasil já tem data e local confirmados. De 4 a 10 de junho no Grand Hyatt, em São Paulo. Estaremos lá com a transmissão, com cartas reveladas, Mundo Poker, equipe completa, contador de parada lá, contando historinha e tal, não sei o quê, trazendo a tragédia do poker na realidade ali, né? Ele é quase o Datena do poker. Nosso Datena do poker contando as tragédias. Os satélites já estão disponíveis no GG Poker e todas as informações vocês encontram nas redes sociais do KSOP ou no site. E bem na hora do merchan eu deixei cair aqui. Um abraço, Moisés. Dani, vamos falar um pouquinho sobre TikTok, né? Você viralizou, bombou. Cara, você fez coisas lá no TikTok que de quem é do poker brasileiro nunca ninguém conseguiu fazer nada parecido. Conta como é que foi o crescimento do seu perfil dentro do TikTok. Meu TikTok é a coisa mais aleatória que pode ter na minha vida, Itarão. Totalmente. É muito aleatório, porque lá eu não posso postar coisa de poker. Porque eles misturam as coisas e colocam na mesma panela ali dos jogos de azar. Infelizmente, na regulamentação deles lá, das regras da plataforma, tem isso. Então, eu meio que tive que gerar uma forma ali de postar alguma coisa lá interessante sobre a minha vida, só que não tem nada de interessante na minha vida. Então eu posto aleatoriedade, né? Eu vou fazer um passeio, filmo alguma coisa e posto. Só que calhou de algumas coisas que eu postei terem viralizado muito, e assim, não foi uma, duas, foram várias. Eu acho que eu tenho mais de 8 vídeos com milhões, 8, 10 vídeos com milhões de visualizações. Tanto é que o primeiro que eu acho que foi o que realmente deu um boom no meu TikTok foi o da piscina lá do meu cunhado, que ele fez uma piscina de pallet. Eu não sei nem se o Renan chegou a ver esses vídeos, porque isso já faz um tempo.
Não, e eu fiz TikTok um dia desse, eu não tinha TikTok, né? E eu postei esse vídeo e foram 2 vídeos sobre. O primeiro eu acho que deu 6 milhões, o segundo deu 15 milhões de visualizações. Até hoje, né? Fazem, eu acho que 3 anos que eu postei esse vídeo. Até hoje, se eu olhar, tem gente comentando, tem gente republicando. E só que não monetizava ainda o TikTok nessa época, não tinha monetização, então não ganhei um centavo com esses vídeos. Só que depois eu fui postando outros, teve vídeo com 10 milhões, vídeo que eu postei do retorno da minha irmã, que ela veio dos Estados Unidos e meu pai e minha mãe não sabia, só eu sabia que ela ia vir depois de 7 anos sem vir para o Brasil. Aí eu filmei a reação e esse vídeo, tanto é que eu postei lá, tanto viralizou no TikTok quanto saiu em páginas gigantescas, tipo Metrópolis postou o vídeo, que é uma página grande, tanto no TikTok quanto no Instagram. Saiu no G1, se eu não me engano, lá na pasta, nas curiosidades. Teve tanta gente repostando esse vídeo que eu perdi até um pouco o controle, sabe? Meu pai, gente, meu pai é muito engraçado, porque meu pai é meio que a estrela do vídeo. Ele tem esse vídeo salvo, ele mostra pra todo mundo. Ele vai em qualquer lugar e ele mostra o vídeo. É muito Nossa. engraçado. E teve outros vídeos também, um vídeo que eu gravei em Las Vegas, totalmente aleatório, comendo uma maçã. O vídeo, 7 milhões de visualizações, assim, bizarro. É. Só É que só foi uma em Las dúvida. Vegas. Tu sorri nos vídeos? Eu nem vi, nem apareço. Esse eu Não acho que aparece, foi eu o aparece. apareci, né, Itaron? Esse da maçã. Sim, da maçã. Foi um dos últimos. Foi o único que eu apareci. Os outros eu nem apareço. Né, o Renanzinho tá começando agora no TikTok, né? Tá colocando trabalho infantil você pode pegar inspiração nos vídeos da Dani pra você gravar e ver se bomba lá no TikTok. Com Renanzinho. certeza, hoje mesmo vou começar a lhe seguir lá, viu? É. Tá chegando pra esse mundo agora, né? Tipo, vídeo lavando banheiro. Um vídeo meu lavando banheiro deu, tipo, 5 milhões de visualizações. Meu Deus. Como é que você nunca lavou banheiro, né, Renanzinho? Lavo, quem lava o banheiro lá em casa sou Pronto, aí eu. encontrou E seu a amigo. mulher filma pra mandar pras amigas dela pra frescar com a minha cara. Tem que monetizar rapaz. isso, Renanzinho. Olha aí, pois se eu soubesse. Mas Sério. se tivesse uma dica pra dar pro Renan, ele que tá começando o TikTok agora, qual seria a dica, assim, pra ele explodir lá, fazer vídeos viralizáveis no TikTok? Olha, eu acredito que você precisa só postar e esquecer que postou. Eu juro pra você que esses vídeos que eu postei, eu não imaginei. Tem uns que a gente produz tanto e coloca e não dá 20 visualizações. Todos esses que eu postei foi totalmente sem imaginar que ia viralizar. Eu postei, tipo, à noite, eu acordei e tava assim, parte 2, tem cachorro chorando, tem criança latindo. Era isso. Então, posta, esquece que postou, fecha o aplicativo e deixa o algoritmo deles trabalhar. Aí, Renanzinho, já sabe o caminho, né? Então é isso, sigam o Dani Fate no TikTok, sigam o Renanzinho no TikTok e Mundo Pouco a gente desistiu. Chega, não quero mais, não quero baralho. Dani, agora vamos tentar falar um pouquinho de toda a trajetória. Você falou lá, né, do Juliano, que foi falar com você e tudo mais, mas agora eu quero entrar de vez no mundo dos pools, né? Conta pra você lá, uma pessoa que joga em time ou joga poker em casa, nunca ouviu falar. Conta pra gente desde o zero como é que funciona um pool e como foi a trajetória pra você chegar e como é que tá a sua carreira hoje em relação a isso. Certo. Pool, fazendo um paralelo, porque hoje em dia todo mundo sabe como funciona um time, né? Uhum. Fazendo um paralelo com o time, é bem parecido, porém não tem ninguém fornecendo a banca, né, que a gente precisa. Hoje, vou falar em relação ao nosso pool. Nós nos juntamos ali 5 pessoas. Eu fui convidada depois que o pool já tinha sido formado. Então, eles já estavam jogando há 6 meses juntos. Eu fui a 7ª ou 8ª integrante. E, basicamente, o pool decide o average buy-in que vai jogar e decide qual que vai ser a gestão de bankroll. No nosso pool, nós jogamos a BI11 numa gestão de bankroll de 1000 buy-ins.
de segurança ali para o pool jogar. Então, quanto que a gente vai precisar arrecadar para ter a banca para o pool jogar? Nesse average buy-in seria 11 mil dólares. A BI 11 mil buy-ins, certo? Então, se o pool ali tem 5 pessoas, 8 pessoas, vai dividir esse valor por todos e esse vai ser o aporte de cada um. Então, essa vai ser a banca na qual a gente vai jogar. O pessoal tem muito medo, mas o meu dinheiro vai estar com o outro, eu vou dar esse dinheiro para alguém? Não, o dinheiro vai estar nos sites e você vai jogar com esse dinheiro, né? É como se fosse uma vaquinha, uma cooperativa. Uma pool é uma cooperativa. Vocês dividem ali o quanto vocês precisam de banca, divide entre todo mundo e cada um joga os torneios referente ao ABI que foi decidido, só que cada um escolhe os torneios, porque tem gente que joga de manhã, gente que joga de tarde, à noite. Então, e a gente divide os lucros também, em relação ao que for arrecadado no montante. Por exemplo, o que todo mundo ganhar, é de todo mundo. Então, é tudo dividido pela quantidade de pessoas que está no pool. Só que eu até mostrei isso num vlog, que a gente também paga os boletos, né? Então, a gente saca o nosso lucro, porém a gente separa uma parte para pagar os nossos coaches, porque a gente tem que pagar o estudo de algum lugar, a gente não vai aprender por osmose. E a gente também tem os softwares de estudo, de apoio, que a gente paga ali mensalmente ou anualmente, e a gente tira uma parte. Então, a pool decidiu que 75% do profit que for arrecadado durante o mês a gente vai sacar e 25% é para pagar os boletos, né? Então, basicamente é isso, é uma cooperativa. Todo mundo participa do investimento e todo mundo participa dos lucros. Aí tem as regrinhas básicas que a gente sempre faz. Tem uma quantidade de volume que é estipulado mensalmente para a gente fazer. No nosso pool, esse volume é semestral, porque o nosso contrato que a gente fez é semestral. E hoje a gente tem o nosso estudo através da plataforma do Reg Life Pro, que a gente fez tá fazendo a mentoria com eles. Mas quando a gente começou, a gente fazia o Coach for Profit, que é um modo de ensino ali que você paga uma pequena porcentagem do seu lucro para os seus mentores. E eles ficam ali disponíveis para você, para tirar suas dúvidas, para dar aulas. E os nossos mentores eram os meninos do Bagapool, né? Que eu citei no começo. Então, os meninos do Bagapool, eles jogam a BI bem mais alto que a gente, eles jogam a BI 60, e eles eram os nossos mentores. Então, a gente pegava uma pequena parcela do nosso lucro e passava para eles para pagar esse Coach for Profit. Hoje, a gente não faz mais esse Coach for Profit com eles. Foi meio que por opção deles, porque eles estão num projeto bem legal agora estão montando um curso gratuito para gestão de carreira no poker, tanto para formação de pools quanto a gestão pessoal da própria carreira do jogador, e eles estão focados nisso agora, né? Mas foi uma experiência muito legal e eu acho que assim é bem válido também para ter novas opções, né, de método de ensino. Dá para entender? Eu acho que eu já Deu sim. Eu acho que eu já entendi onde deu errado pra você, Renanzinho. Porque você viu que ela explicou que tem 79 coisas que elas têm que fazer. Estudo, contrato, planejamento. O errado é que você juntava vocês três, cada um fazia o que queria e por isso que deu errado, entendeu? É verdade. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Alguma coisa que você queira perguntar pra Dani? Tem sim. Você falou sobre aí. Esse assunto, vai perguntar. É sobre o assunto, homem, claro. Não, tá. porque aí você falou do lucro, né, e tal, dividido e tal, mas vamos falar dos ferros, minha filha. Tem ferro, vocês ficam pra trás, como é? Quando, fulano deu ladeira, vamos fazer inteirar o dinheiro aqui de novo, cada um vai ter que pingar. Todo mundo pinga, ou só quem tá furado, como é? Ou você não conhece ferro? Olha, eu vou falar pelo tempo que eu estou lá. Né? Eu tô jogando em pool com as mesmas pessoas desde fevereiro do ano passado. Desde quando a gente começou, a gente não precisou em nenhum momento fazer aporte de novo, ou seja, a gente nunca quebrou.
em relação à banca. Teve, eu acho que dentro desses 15 meses quase que a gente está junto, 1 ou 2 meses que a gente não conseguiu fazer saque, que ficou assim, do 0 a 0, mas a nossa banca também se manteve. A gente saca o que está acima da nossa banca. Eu dei o exemplo ali de $11.000. Se, por exemplo, ficar no $11.000 no final do mês, a gente não saca, porque a gente não vai, a não ser que seja uma emergência. Mas eu acho que teve 2 meses nesses 15 meses que a gente não sacou. E todos os outros, por exemplo, no mês passado, eu fiquei $2.000 no ferro. E eu saquei $500 ainda. Porque o pool segurou toda a barra. Então, tem meses que a gente saca mais, tem meses que a gente saca menos. E olha aí, quando eu entrei em fevereiro do ano passado. Em março, no começo de março, um dos meninos da pool ficou em segundo no Sunday Storm de aniversário. Eu tinha acabado de entrar, fazia 2 semanas que eu tinha entrado na pool. E ele puxou $12.000. Aguinha de coco. Pra você ter noção. Então, Ela é azarada só na mesa, nos negócios, nos business, ela é É um amuletozinho, é um amuleto, homem. E é assim, tem meses, e foi o Rabbit, ele é streamer também, ele fazia parte do nosso pool. Aí quando a gente finalizou esse primeiro contrato, algumas pessoas saíram para formar outros pools ou para trabalhar em outros projetos, mas ainda continuamos em 5 pessoas. E é assim, todos os meses, uns vão estar positivos, outros negativos, só que na média, assim, eu falo, é um ecossistema que é muito difícil de quebrar, assim. A variância afeta muito menos quando tá jogando em pool. Não, sensacional. O Rabbit, que ele é streamer também, e ele concorreu esse ano no Awards, inclusive. Ele é daqui do Ceará, né? Se não me engano. Inclusive, ele foi no RPS que teve em Fortaleza. Pô, não tive a oportunidade de encontrá-lo, estava viajando, mas um grande abraço para ele aí. E eu queria só... Não, você não conhece, não. Não é de Fortaleza. E aí, Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma colocação antes. Obviamente que jogador profissional não deve pensar assim, né? Mas, por exemplo, quando você está jogando por conta ou por um time, o que pode acontecer? Você falou, pô, teve um mês aí que eu fiquei $2.000 negativo. Às vezes pode criar um desespero do cara, pô, já tô perdendo $1.000, então 1.000 ou 2.000 eu já não vou sacar, vou jogar mais caro, vou de alguma forma tentar recuperar isso. Obviamente que não é um pensamento que um jogador profissional deve ter, mas em algum momento pode passar um pensamento intrusivo ali. E na pool, você, entre aspas, tendo quase que a certeza que o ecossistema vai te ajudar, você não tem isso, né? Você continua talvez jogando direito, continua fazendo as coisas corretas, você não se desespera e mantém o plano, que é como todo jogador, todo profissional deveria trabalhar, né? Sem estar pressionado, sem estar desesperado. É exatamente isso. Dá a tranquilidade realmente para você focar no que precisa ser feito. E o legal é você estar na pool, é que todo mundo sabe disso. Que nem os meninos não estão preocupados por eu estar no ferro, por exemplo. E o pessoal da live ficava sempre perguntando, nossa, Dani, quando tá no ferro assim, corre o risco do pessoal te chotar da pool, tipo, tá muito no ferro. Gente, os meninos, eu tava muito mais preocupada que eles. Eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô no ferro. E eles, Dani, relaxa. Você não, tipo, você não tá no ferro. Olha lá a nossa planilha, como que tá. A partir do momento que uma pessoa joga um pool, tem que esquecer o resultado individual, porque é o resultado da pool, né? É tudo ali multiplicado por 5 e dividido por 5, que nossa pool são 5 pessoas. Então, assim, o fato de ter pessoas que entendem sobre o ecossistema, não estão preocupados com a parte individual, mas sim com o coletivo, é muito importante. E pessoas que estão na mesma fase da carreira, pensando ali todo mundo no mesmo nível, né? Então, porque isso também já aconteceu com eles em algum momento. Teve meses na pool que eu fiquei muito bem up, inclusive o melhor mês da minha carreira inteira, desde o começo, nesses últimos 6 anos, eu estava na pool.
que foi no final do ano passado. Então, um dia você está em cima, outro embaixo, e a pool vai trabalhando isso de uma forma que você pode ficar bem tranquila que você não vai estar passando aperto, né? E a parte do conhecimento também. O importante é você fazer o que precisa ser feito. Se você está com as suas stats em dia, está comparecendo às aulas, está fazendo o volume que foi combinado, é muito mais importante do que você está profitando. Porque profitar você pode ter um hit, mas você fez 20 jogos no mês. Para quem joga em pool, isso é legal, o dinheiro mas é muito mais perigoso a gente mandar uma pessoa embora porque não está cumprindo o que foi combinado do que por estar $10.000 no ferro. Entendido, compreendido. Antes da próxima pergunta, Renanzinho, eu quero que você use toda a sua criatividade e habilidade. Porque, cara, pool é um nome muito estranho. Não tem um nome mais brasileiro pra pool, não, Renanzinho? Porra, sei lá. Eu preciso que você me ajude, cara. Poxa, eu vou pensar em algum negócio, mas devia ser, sei lá, aglomerado, né? Uma, magode, cambada. Cambada. É. Não, cavalado? Não, Ryan, vá dormir, vá dormir descansar. Inclusive agora, depois Acordou dessa... pra isso, né? Depois dessa explicação eu descobri porque que meu pool quebrou. A gente não respeitou esses 1.000 bains, né? A gente continuava sacando, mesmo quando dava Sacava toda hora. Aí se acabou tudo, quando veio a ladeira, puxou nós tudinho pelo pé. Uns sacavam mais do que os outros, né? Tinha essa questão também. Mas tá bom, vamos continuar falando de você, que tá tão bom e maravilhoso. Tá bom, vamos lá. Seguinte, Dani, eu quero te perguntar agora se você conseguisse elencar, assim, não precisa de uma quantidade muito grande, mas assim, quanto você conseguir, quais são as vantagens que você enxerga, assim, claramente, tipo, não, essa aqui são as vantagens. E quais as desvantagens de um pool também, porque eu acho que também deve ter algumas coisas que, nossa, acho que talvez quando eu jogava por conta era melhor porque não tinha isso, quando eu jogava no time era melhor porque não tinha aquilo. Enfim, vantagem e desvantagem de jogar numa cambada, segundo o Renanzinho. Tá, eu vou começar pelas vantagens. Tá? As vantagens, como a gente já elencou, a estabilidade, talvez não estabilidade, mas a tranquilidade em relação à parte financeira, pois você sabe que mesmo estando no ferro, você tem a possibilidade de sacar alguma coisa para pagar suas contas no mês. Eu acho que a evolução profissional em relação à parte de estudos, porque você não pode estar dependendo de ninguém. É você e o grupo ali para conseguir evoluir juntos. Então, eu acho que essa parte do crescimento profissional é uma parte bem legal. Eu sinto que eu evolui muito profissionalmente depois que eu entrei na pool. Já passando para o terceiro, na parte da disciplina, né? Você fica muito mais disciplinado em relação a cumprir as coisas que precisam ser feitas, tanto em relação a volume, em relação à parte de estudos também, porque a gente está sempre estudando em grupo, está fazendo reviews, não só minhas, mas como de todo mundo do grupo, todo mundo está se apoiando. Então, olha, hoje vamos estudar junto, hoje vamos ver uma mão sua, né? Então, o grupo se apoiando é bem legal. No time, eu sinto que a gente é um pouco mais avulso, né? Meio que cada um por si e o time por todos, mas não tem uma pessoa ali te puxando, né? No grupo, como é menor, eu sinto que a gente está sempre ali trabalhando juntos em relação à evolução. Eu acho que esses três, assim, são os principais. A parte financeira, a parte da disciplina e a parte da evolução do grupo profissionalmente. E eu acho que uma desvantagem talvez o fato de que tem que estar todo mundo em acordo com tudo, sabe? É uma democracia, porque Sim. Todo mundo faz parte, né, do processo, mas lidar com pessoas, cada pessoa tem um pensamento e os pensamentos podem ser diferentes, as opiniões sobre algum assunto pode ser diferente. Então, eu acho que a parte em relação ao relacionamento humano mesmo, assim, ter que entrar em acordo em tudo. Então, vamos jogar tal torneio? Não vamos jogar tal torneio, porque tal torneio isso. Não, mas
aí fica nessa discussão, sabe? Eu acho que é mais a parte de relacionamento. Por isso que precisa encontrar pessoas que você estejam no mesmo, assim, pensamento e também pessoas honestas. Esse é um dos maiores dilemas de jogar em pool, a honestidade das pessoas, porque simplesmente a pessoa pode ganhar um prêmio e sumir. A pessoa dividiu tudo que os outros ganharam, mas quando ela ganhar alguma coisa, a pessoa pode sumir, né? Então, eu acho que você encontrar pessoas que sejam honestas e estejam ali na mesma pegada que você também é uma dificuldade e talvez uma das coisas assim difíceis de montar uma pool. Eu não falo que não é uma desvantagem, mas é uma coisa muito difícil você encontrar as pessoas. Não, entendido. Então aí, Renanzinho, já tá pronto pra entrar no pool? Depende, eu quero saber que já aconteceu esse negócio de alguém ganhar o dinheiro e sumir. No caso, na nossa pool e dentro lá do ecossistema do Bagapool, que tem várias pools lá dentro, né? Eu não ouvi falar disso ainda. Mas eu também já ninguém ouvi. Ganhou, não tô brincando. Não, já Eu ganhou. sei, eu tô brincando. Inclusive, imagine eu fiquei pensando, quando eu entrei na pool e já hitaram lá $12 mil, né? Que o Rabbit hitou. Eu acho que na minha cabeça foi lindo, mas eu fiquei pensando, o que será que eles estão pensando? Caramba, essa menina entrou, ela não fez nada ainda. Tipo, e já puxou isso. Só que na verdade não. Quando teve um mês que eu fiquei, eu acho, a gente tava jogando a BI8. Eu fiquei 8K up no mês. Caraca. E assim, o pessoal, nossa, Dani, o melhor mês da sua carreira, tal, você não tá triste porque você vai dividir por 8 na época? Sim. Eu falei, gente, a minha maior satisfação, porque até agora, olha o tanto. Assim, eu puxei no primeiro mês, assim, nos outros meses foi sempre assim, e agora parece que tá sendo a minha vez de retribuir tudo, sabe? Então, foi mais uma sensação de satisfação, que é o que a gente compartilha na pool, do que raiva por estar dividindo ou por egoísmo de estar dividindo. E essa sensação é a melhor na pool. Mas eu acho que o que eu entendi, não, pô, é sensacional, e acho que é esse sentimento mesmo, mas o Renanzinho queria te colocar na parede, né? Já teve um caso aí de alguém, você tá sabendo? Queria te deixar desconfortável, mas você é muito boa, você sai muito bem. Não, até porque eu não conheço, eu não fico sabendo desses babados, não. Aí, ó, escapou bem, aí sim. Então vamos agora pro nosso quadro Perguntas do Discord, né? Não perca a chance que é patrocinado por quem, hein, Renanzinho? CPC Poker Online, né? Não perca a chance de forrar alto no CPC Poker Online, com uma grade semanal de mais de R$1 milhão garantidos, um clube focado nos recreativos, com uma central de atendimento 24 horas e humanizada. Não tem aquele negócio de robozinho, não. Baixa o aplicativo no seu celular, entra nas redes sociais do CPC Poker Online para pegar todas as informações e vem forrar. E quem vai forrar hoje também... Deixa eu mandar meu abraço pro Nelly aqui. Nelly, grande abraço, meu querido, viu? Aí sim. E quem vai falar também é das 3 pessoas que mandou uma pergunta aqui pra Dani Feite. A gente tem o momento Silvio Santos, do Renanzinho. A Dani já foi no Silvio Santos, sabia dessa? Sério? Ela conta. Ela vai contar no final. Fica com a gente aqui que depois ela vai contar essa história. E aí o Renanzinho vai ter o momento Silvio Santos de jogar um aviãozinho pra cima aqui de R$100 pra melhor pergunta no Discord. Vai ganhar R$100 de crédito lá no CPC Poker Online pra criar seu bankroll, jogar do jeito que você quiser, jogar um torneio, cash, spin e tudo mais. Então, Renanzinho, eu vou começar, tá? E aí você depois faz a segunda, eu faço a terceira e você escolhe qual foi a melhor pergunta. Fechou? Perfeito. Dani, o Glauco Jenner, TI616, perguntou: Dani, Vegas e WSOP foram os maiores desafios da sua vida? Não foram. Simples assim, pronto. Muito obrigado, Glauco. Mas eu posso explicar por quê, rapidamente. Sim. Porque eu fui para Vegas mais para conhecer e para aproveitar a experiência do que pensando em gravação de conteúdo. Talvez seria um desafio muito grande se eu tivesse me comprometido a gerar o melhor conteúdo. Não, eu simplesmente, quando eu fui, eu falei, gente, eu só quero aproveitar e viver a experiência. Consequentemente, eu faço alguma coisa lá.
né? Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz quando eu fui, porque eu não fiquei me cobrando tanto, então eu não vi como um grande desafio, eu só vi como uma grande experiência e uma oportunidade de eu viver uma experiência diferente. Então, eu acho que talvez foi a melhor experiência que você teve, talvez fosse outra resposta. Não foi o maior desafio, mas uma das melhores experiências com certeza foi. Vendo um pouco sobre o que como foi que você lidou com a WSOP Vegas e também com o Bagapool, mostra que você tem uma preocupação de não estar se cobrando tanto para conseguir aproveitar da melhor forma. Eu acho que talvez o pessoal que assiste os seus vlogs já conseguiu perceber isso e nesse episódio a gente conseguiu. Então é um ensinamento bem legal pra gente. Sim, quando é para trabalhar, para ir para fazer algo assim, eu vou para criar conteúdo, então eu foco nisso. Mas eu acho que quando você vai querendo fazer tudo, você não faz nada, né? Então, você não consegue aproveitar nenhuma coisa nem outra. Então, das vezes que eu fui para a WSOP, como eram as primeiras experiências, assim, eu nunca tinha ido. Então, eu falei, eu sei que se Deus quiser, eu vou ter mais oportunidades de ir nos próximos anos. Só que eu quero viver as minhas primeiras vezes ali de uma forma diferente. Eu não quero transformar isso numa coisa chata. Eu quero que seja legal. Então, tentei aproveitar mais o momento. Perfeito. Renanzinho, próxima pergunta é com você. E a próxima pergunta foi enviada pelo Mac do Pix. Mac do Pix perguntou: Dani, já teve alguma situação inusitada na mesa que você nunca vai esquecer? Tipo, o adversário chorando, cachorro latindo, ou o dealer te confundindo. Cachorro latindo, que exemplo fedorento esse aqui. Enfim, deu pra entender a pergunta aí? Quer que eu repita? Não, né? Deu sim. Olha, eu posso até citar, eu não sei nem se eu já compartilhei isso, mas quando eu tava começando a jogar poker, quando eu tava, assim, as primeiras vezes que eu fui num clube, eu dei uma gafe gigantesca na mesa com um dos donos do clube. Eu tava jogando, só que eu não sabia muito as regras de etiqueta ali na mesa. Então o dealer tava entregando as cartas, tal, e teve uma hora que eu fui passar um blefe gigantesco, assim, e eu alucinada, porque eu não sabia jogar direito, né? E dei um all-in no river lá e fiquei com as mãos assim na frente da ficha, né? Super nervosa, né? Quase não. Eu acho que era a segunda ou a terceira vez que eu tava indo no clube, e eu assim, com a cabeça baixa, tentando botar uma marra, né, ali. Tem que passar esse blefe, e as mãos ali tampando a ficha. Aí o cara, que era um dos donos do clube, um mocinho, falou assim: Dani, tem como você deixar eu ver o stack que você tem para trás? Eu só ergui o olho assim e falei assim: não te interessa. Por quê? Porque Meu Deus. eu não sabia que eu era obrigada a mostrar as fichas. E eu tava, tipo, eu acho que eu tava tão nervosa na hora, eu não queria demonstrar nada. E eu só olhei pra ele assim, eu nem levantei a cabeça, eu só fiz assim, não te interessa, e voltei com a cabeça baixa. Mas o importante é que foi a última vez que você foi nesse clube, nunca mais voltou, hein? É isso que eu mais amo, e tipo, depois a gente dá risada disso até hoje, porque eu não Mandar fazer uma camiseta com a sua foto escrito. Eu não sabia as regras, não sabia que eu era obrigada a mostrar. E na hora, tipo, eu tava tão séria, todo mundo da mesa deu risada, assim. Aí eu falei, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque todo mundo começou a rir, tirar sarro do cara, né? Aí o dealer, não, Dani, é que assim, eu sei que você tá aprendendo, mas é que assim, você tem que deixar as suas fichas visíveis. Isso é uma regra do jogo. Você precisa mostrar. Então, tem como você só dar uma abridinha aí na mão pra ele ver? O dealer sofre, viu? Ainda teve. Ele falou, você não precisa nem contar as fichas, porque eu tava tão nervosa, né, que eu não ia conseguir contar. Aí eu só abri assim, eu falei, não, tá bom, então. Aí ele pagou e... Não passou, né? Não passou o blefe, não passou. Então, eu acho que assim, teve algumas outras, mas essa foi a mais marcante pra mim, assim, porque foi bem no começo mesmo. Muito boa. O Leonardo Nara
Dani, qual conselho você daria para jogadoras mulheres que querem entrar nesse mundo? Jogadoras mulheres... E agora? Me pegou, porque assim, geralmente quando pedem conselhos é para jogadores que estão começando no geral, né? Mas para jogadoras mulheres eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é não se subestimar em relação à própria capacidade. Porque hoje a gente já tem muitos exemplos, né? Muitos exemplos de sucesso, muitas referências. Então, é focar nas referências que a gente tem e saber que a gente pode alcançar lugares muito altos também. E também filtrar um pouco as coisas, os aprendizados e os conselhos que passam. Porque na mesa, assim, tem pessoas de muitas gerações, né? Filtrar comentários também. Por exemplo, você vai jogar um live e às vezes as pessoas fazem alguns comentários, uns legais, outros nem tanto. Então, tentar filtrar as coisas também que você ouve para utilizar só as coisas boas. Assim, eu não tinha pensado nisso, assim, conselhos específicos para jogadoras mulheres, sabe? Mas eu, levando pela minha experiência, eu acho que isso seria um bom conselho. Tentar focar nas referências boas e não se subestimar. Perfeito. Já tem ideia de vídeo aí pro futuro. Aproveita e faz um convite também. Assim, talvez eu até tenha coisas para falar, só que eu não parei para pensar nisso ainda, para colocar em ordem na minha cabeça. Eu sou um pouco lenta para essas coisas. Perfeito. Antes do Renan decidir qual foi a melhor pergunta, enquanto ele vai pensando aí para definir quem vai ganhar R$100 no CPC Poker Online, a Dani pode contar pra gente como é que foi que ela conheceu o Silvio Santos, né? Perfeito. Já que o aviãozinho vai voar nesse momento. Caramba! Já falando pro Renan, né? Que ele que não conhece, antes de eu ser regular de poker, eu fui regular de muitas coisas, mas em uma época da minha vida eu era reg de auditório. Reg de auditório? Então eu fui em diversos programas de televisão, os mais variados que você possa imaginar, e eu fui no auditório do Silvio Santos, eu acho que umas 3 vezes. Já fui no do Caldeirão do Hulk, no do Gugu, quando ele era vivo, no Domingo Legal, no do Celso Portiolli, no Danilo Gentili, eu ia em todos. No do Faustão, quando era na Globo ainda. Então, uma das minhas participações no Silvio Santos, eu participei da brincadeira dos pontinhos. A minha primeira participação, eu peguei um aviãozinho de 100, quando ele jogou, e depois ele escolhe as pessoas para participar daquela brincadeira dos pontinhos. E eu participei dessa brincadeira e eu fui a pessoa que mais acertei as respostas. Ou seja, eu voltei para casa com mais dinheiro que as outras moças. Só que depois eu te desafio, vai lá no meu Instagram, e quem tá assistindo também vai no meu Instagram, que tem um corte sobre isso, porque a pergunta foi um pouco indecente que eu tive que responder. Que o Silvio Santos, vocês sabem que ele... Clássico Silvio Santos. Ele não tem filtros, então ele fez uma pergunta um pouco indecente lá na brincadeira dos pontinhos, e eu fui a primeira pessoa que tive que responder, assim. Era a primeira pessoa da fila, então graças a Deus, porque eu tive a resposta, assim, mais certeira, que foi o que quase todo mundo respondeu. E isso, eu voltei para casa com o bolso cheio, eu acho que foi em 2015, 2016. Isso. Não tenha dúvida que eu vou procurar esse corte, viu? Não tenha dúvida. Renanzinho, agora seu momento Silvio Santos, qual foi o nosso vencedor de hoje? E hoje... Vamos ver se o Ryan vai anotar hoje. Que ele nunca anota, né? Mas aí, pra receber. E o grande ganhador de hoje, pela resposta mais inusitada de todos, vai... Cenzinho de Bankroll pra jogar no CPC Poker Online. Grande abraço, Nélio. Se lembre lá, viu? É Punta Cana, viu? Tô aguardando minha viagem. Mac do Pix. Ele é bom. As perguntas dele é muito boa. O cachorro ali te pegou, né? O cachorro latinho te pegou. Não, foi maravilhoso. Então é isso. Mac do Pix, você que já deve estar com tudo certo aí, já ganhou várias promoções aqui.
o Giovanni vai... O Giovanni, quem é Giovanni? Brian. Irá entrar em ação e te mandar mensagem. Ô, Dani, chegamos ao fim do programa, né? Eu queria... né? Rapidinho, passou voando o tempo. Foi muito legal tudo que a gente trocou de ideias aqui. Se vocês quiserem ter mais contatos com Dani Feit, siga o canal dela no YouTube. Queria agradecer primeiro os nossos patrocinadores, né? Falamos do CPC agora, KSOP, Insight, Instapay, né? Estão com a gente aqui e proporcionando a viabilidade desse programa. E queria agradecer o Renanzinho por ter se comportado, por ter sido um ótimo co-host. Já descobriu, né, o que é co-host? Já faz, né? Tô no caminho. Então eu queria agradecer a sua participação, meu caro Renan Castro. Eu que gostaria de agradecer por essa oportunidade maravilhosa de bater esse papo com a Dani. Sou muito seu fã, admiro muito seu trabalho e que eu aguardei ansiosamente por esse episódio, não desmerecendo os que passaram, mas esse, sem dúvida, foi o mais especial de todos. Todos que for assistir vai ficar maravilhado. E, inclusive, eu queria até uns dólares aqui agora para simular uma cena que você fez, uma piada sobre a alta do dólar, né? Eu que jogo um pouco em dólar e você chorando, limpando as lágrimas com o dinheiro em dólar. E um dia eu quero chegar nesse patamar também e sou seu grande fã. Aí sim. Então é isso, Dani. Muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para deixar uma mensagem onde o pessoal pode te encontrar. Mas foi um prazer enorme. A gente já tinha gravado Poker de Boteco. Espero que você apareça em muito mais quadros do Mundo Poker. Você tem as portas abertas aqui sempre que você precisar. Eu que agradeço o convite novamente, foi muito legal e eu fico muito feliz de participar nesse formato, né? Já que eu já participei dos outros, também com o Renan, que eu gosto muito, o conteúdo dele é muito autêntico, muito genuíno, assim, lá no Instagram, e eu espero que um dia eu tenha a oportunidade também de participar dos quadros da Parada Contada. Eu só preciso sair um pouco mais dessa cadeira aqui e jogar um pouco mais de live para que isso aconteça. E eu espero também encontrar vocês lá no KSOP. Eu estou me programando para jogar pelo menos 1 ou 2 torneios. Quem sabe programar de gravar algum vlog lá, criar algum conteúdo. Mas isso é coisa para as próximas semanas ali. Vou tentar satelitar lá no GG, quem sabe. Não, você tá mais convidado. Vai ter um torneio especial do Mundo Poker. Depois eu te mando uma mensagem lá, porque eu quero que você participe também. Então você vai jogar 2 ou 3, não vai ser 1 ou 2, não. Já aumentou a quantidade de torneios. E aí eu vou ajudar. A gente vai ver se ajuda o contador de parada a conseguir uma parada sua. Fechado? Fechado. E quem não me segue, gente, puder dar uma moral lá no Instagram, no YouTube, é tudo @DaniFeit, vai me encontrar em qualquer rede social aí e acompanhar meus conteúdos. É isso. Fechado. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo que faz o Mundo TVcast, vocês que acompanham, o pessoal do Discord, o Eric, o Eugênio, o Ryan, que dormiu pouco hoje, tá acordado, tá ali bem saudável, já deu a descansada dele. E próxima semana tem mais episódio, tem mais conteúdo. Fiquem agora com os cortes, né? Tem outras playlists para vocês acompanharem e tudo mais. Então, chegamos ao final do episódio. Muito obrigado pela participação da Dani e até a próxima. Tchau, tchau.